Vamos comentar uma notícia que saiu no Valor Econômico falando que os planos de saúde estão recuperando terreno. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de Informação Medicina, Sistema de Saúde e Impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre essa publicação aqui do Valor Econômico que saiu ontem, quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Link para essa publicação vai ficar na descrição. Então, se a gente for dar uma olhadinha no título dela, né? Ela fala, plano de saúde está recuperando terreno. Vamos fazer aqui alguns comentários sobre essa notícia. A gente não vai falar sobre todos os detalhes dela, vamos fazer alguns comentários, incluindo também algumas observações relacionadas a valor em saúde, a VBHC, Value Based Healthcare. Então, essa publicação fala assim, plano de saúde está recuperando terreno, convênios. Em agosto de 2022, o setor tinha 49,9 milhões de usuários, muito perto do patamar de 8 anos atrás. Então, houve um crescimento aí, segundo a publicação nesse mês de agosto, né, chegando a quase 50 milhões de usuários de planos de saúde. Vamos dar uma olhadinha como que isso fica ao longo do tempo, em termos de usuários de planos privados, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico da ANAP, né, do painel Saúde em Números 2022. Também o link vai ficar na descrição. A ANAP é a Associação Nacional dos Hospitais Privados aqui do Brasil. Então, ela fala assim, né? Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial no Brasil em milhões, de 2012 a 2021. A gente fez um segmento aqui do gráfico, né? Então, a gente está vendo a partir do momento que ele estava comentando, né, na publicação, dezembro de 2014. Então, o número de beneficiários de planos de saúde voltou a crescer em 2021, mas ainda abaixo do número de beneficiários de 2014. Então, vamos dar uma olhada como foi essa evolução ao longo do tempo. A gente tem em azul os beneficiários de planos de saúde e assistência médica com ou sem odontologia, ou seja, esses são os planos de saúde médicos com ou sem odontologia em azul no gráfico. Então, ali 50,53 milhões em dezembro de 2014. E em verde, a gente tem os beneficiários de planos privados exclusivamente odontológicos, ou seja, dentista, planos de dentista. E se a gente for verificar o que aconteceu depois de 2014, em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, a gente vê que a barra azul ela foi decrescendo de 50,53 para 49, 47 e diminuindo ali nos 47 milhões. Desde 2014 até 2019 houve esse decrescimento, essa diminuição então dos usuários de planos de saúde. E nos últimos 2 anos, se a gente for dar uma olhada então, 2020 e 2021, houve novamente um crescimento, 47,49 em 2020 e depois 49. O que a publicação do Valor Econômico está dizendo é que recentemente, em agosto, então em 2022, houve uma nova subida que foi para 49,9, quase chegando perto então do número que começa aí o nosso gráfico de 50,53 milhões em 2014. Então, houve um decréscimo de 2014 a 2019 e voltou a ter um aumento de 2020 a 2021. A gente é interessante, né, de lembrar que ainda que, se a gente olhar as barrinhas azuis, elas mudam um pouco ali, né, em relação ao número de beneficiários de planos médicos, a gente vê que a barrinha verde, que são exclusivamente planos odontológicos privados, a gente vê que ela vem crescendo ao longo do tempo, né? Então, se a gente notar ali, ela saiu de 2014 em torno de 20 milhões e hoje já está quase 50% a mais aí, então 29,24 milhões. Então, existe uma diferença entre o crescimento dos planos médicos e os planos odontológicos. Voltando para aquela nossa publicação do Valor Econômico, ela traz uma tabela, né? Então, essa daqui, então, é a tabela da publicação do Valor Econômico, o tamanho do mercado. Número de usuários de plano de saúde em agosto de 2022. Se a gente dá uma olhada no setor como um todo, ele tem um número total de usuários de 49,9 milhões, né? 49.912.645 usuários de plano de saúde privado, né? E o saldo de aumento, né, se a gente vê contratações e cancelamentos, essa tabela não foi muito bem feita, talvez até tenha tido erro por parte da editoração do Valor Econômico, mas vamos desconsiderar as contratações e cancelamentos, vamos olhar direto para o saldo, né? Se a gente olhar ali, o saldo final foi de um aumento em agosto de 112.053 usuários.
E a própria publicação explica isso em formato de texto e traz aqui, né, de 112 mil é um número de novos usuários de plano de saúde registrado no mês de agosto de 2022. Isso totaliza quanto, se a gente levar o setor, então? Aqueles 49 milhões. Então, 49,9 milhões é o total dos usuários de plano de saúde no país, quase chegando ao patamar de 2014, como a gente viu naquela publicação da ANAP, quando o mercado tinha 50 milhões de clientes. Um pouquinho mais, né, tinha em 2014, 50, alguma coisa, né, que a gente acabou de verificar lá. Então, aqui, se a gente olhar os setores, então, 49,9 milhões de usuários de planos de saúde. Mas quem são essas operadoras que vendem, essas empresas que vendem planos de saúde? Essas operadoras de planos de saúde são um grupo constituído por duas empresas intermédias, que é a Apvida, que fundiram recentemente e criaram a maior operadora de plano de saúde do Brasil. Se a gente for olhar ali, ela tem em torno quase de 20% do mercado de planos de saúde no Brasil. Então elas têm ali a Intermédica 4,6 milhões e a Apvida 4,3 milhões. E elas ambas cresceram em termos de usuários de plano de saúde em agosto. Se a gente der uma olhadinha, vem uma nova aí, a Sul América também, né? Um novo item na nossa lista, na nossa tabela, com cerca de 2,7 milhões de usuários, também teve um crescimento de usuários no mês de agosto. E a gente tem a Unimed Nacional com 1,9 milhões, com um saldo também de crescimento de 9 mil usuários. E aí a gente tem 3 das empresas, né, de operadoras de plano de saúde que são bem grandes, né? O Bradesco Saúde com 3,8 milhões de usuários, a Amil com 2,7 usuários do plano da Amil, e a Unimed BH com 1,4 milhões, também são 3 planos grandes, mas se a gente olhar ali no saldo, elas perderam usuários de plano de saúde. O saldo ali da última coluna está negativo, então elas perderam usuários. Isso é algo que acontece naturalmente nesse mercado, que é o churn de carteira, né? Que é o quanto novos usuários saem da carteira e entram novamente na carteira, né? Existe um jogo aí que a gente vê nesses players de saúde, um jogo de rouba-monte, né? Que é uma empresa, uma operadora de saúde, ela faz o reajuste das suas mensalidades, e aí muitas vezes a organização que está pagando para os seus beneficiários, né? As empresas que normalmente, né, mais de 80% planos de saúde privados no Brasil são pagos através de empresas, benefícios oferecidos pela empresa contratante, né, dos colaboradores, elas acabam por escolher mudar de operadora de plano de saúde quando os reajustes são inadequados, né? Então é comum ver esse churn, essa saída de usuários de um grupo, de uma operadora, indo para outro grupo ou outro plano de saúde, né? Mas então a gente vê que alguns planos estão ganhando, outros estão perdendo, e isso é algo que acaba sendo natural aí ao longo do tempo, do ponto de vista histórico aqui no Brasil. Então, essa tabela é bastante interessante, mas vamos dar uma olhadinha. Se a gente está olhando, né, nessas linhas aí das que ganharam ali mercado, né, das que ganharam usuários, então a Intermédica, a Apvida e a Sul América, vamos dar uma olhada se, além delas terem ganhado mercado, mais usuários, né, elas são empresas que estão cada vez mais rentáveis. A gente vai utilizar para isso, vai aproveitar do fato da Intermédica, a Apvida, a Sul América serem listadas na B3, na Bolsa de Valores, e vamos dar uma olhadinha então sobre as informações de rentabilidade, sobre o retorno de capital, sobre o capital investido de cada uma delas. Lembrando que isso que nós vamos ver aqui não é nenhuma recomendação de investimento, de compra ou de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui é educacional para a gente discutir e conversar sobre o setor de saúde, de planos de saúde, e traçar alguns paralelos com o que é o futuro e que talvez existam sistemas melhores ou mais sustentáveis ao longo do tempo. Então não é nenhuma recomendação, o objetivo é só educacional. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha então na primeira, na Intermédica. Vamos ver se como que está a rentabilidade histórica passada dela. Então esse gráfico aqui é um gráfico retirado do Status Invest. A gente tem ali o ROIC histórico, o retorno sobre capital investido ao longo do tempo. A gente tem um gráfico que começa ali em 2015 e vai até atual, né? E a gente vê que o ROIC dela, né, o retorno sobre o capital investido, ele subiu, né, de 2015 a 2018 e teve uma queda aí
sustentada aí de 2018 até os dias atuais. Claro, isso pode mudar no futuro, mas a gente tem essa queda, então o retorno sobre o capital investido está na média aí de 7,47 segundo o Status Invest para a Intermed. Vamos dar uma olhada se nas outras empresas, se elas têm uma rentabilidade sobre o capital investido melhor ou não do que a Intermédica. Vamos olhar então agora aqui a Apvida. A Apvida, se a gente for ver como que é a rentabilidade sobre o capital que foi investido na empresa, a gente vê que em 2015 ela teve uma rentabilidade bastante alta sobre o capital investido, mas que daí a gente tem a partir de 2018 também uma queda para patamares que são em torno aí de 17, 8, 9, 3, menos 0,18%. Então teve uma queda do retorno sobre o capital investido, tanto na Intermédica quanto na Apvida nos últimos 4 anos. Vamos dar uma olhadinha também na Sul América. Também o gráfico aí do Status Invest, o retorno sobre o capital investido, né? Na Sul América, esse é um gráfico mais longo, a empresa já está listada na bolsa há mais tempo, então desde 2008 a gente vê que ela tem ali um retorno sobre o capital investido aí que gira em torno, sobe e desce em relação ao zero, né? E nos últimos anos aí ela teve um crescimento até 2020 e aí 2021 e atualmente uma queda recente. Então, esses 3 gráficos ilustram para a gente, na verdade, que o retorno sobre o capital investido, como a aferição do ROI, que essa não é a única métrica de retorno possível de você ter, você tem o ROI, tem várias outras métricas de retorno possíveis na análise de investimento, mas que não é um retorno sobre investimento a mil maravilhas. Ou seja, essas empresas elas estão ganhando terreno, estão ganhando usuários, beneficiários, mas elas não necessariamente estão ganhando retorno sobre o capital investido. Talvez elas estejam tendo margens espremidas numa competição por preço. E se existe uma competição por preço, a gente pode ter um resultado de saúde ou um acesso de saúde que talvez não esteja sendo feito da maneira adequada aos pacientes por fato de estar ocorrendo uma pressão sobre a margem da empresa. Ou seja, a empresa está tendo uma margem de lucro apertada, consequentemente, não necessariamente ela está oferecendo para os seus usuários o melhor ou a melhor oferta de cuidado, a melhor oferta de saúde a seus beneficiários de plano de saúde. Então a gente vê algumas dessas empresas aí, Intermédica, Apvida, Sul América crescendo, mas o retorno sobre capital investido, pelo menos ao longo aí dos últimos 2, 3, 4 anos, dependendo de cada uma, né, como a gente viu, não foi um retorno sobre o capital investido, um ROIC em aumento. Foi um ROIC, via de regra, em decréscimo. O retorno sobre o capital investido diminuiu nos últimos anos, ainda que elas tenham ganhado mais beneficiários. Isso é sustentável? Talvez isso não seja sustentável, né? Você ganhar terreno e você diminuir o seu retorno sobre capital investido, né? Então aí fica a dúvida, é ou não é sustentável isso que as empresas estão fazendo? Então aqui, se a gente for raciocinar agora no mundo, mas como que é a despesa no mundo relacionada à saúde, né? Então a gente tem também o relatório da ANAP, né? O painel Saúde em Números, despesas com saúde no mundo em termos de porcentagem do PIB. Esse número de 2020, a gente sempre tem um atraso, né, nas análises, né? Porque todos os países têm que compilar os dados, tudo. Então esse dado aqui que a gente tem refere-se aí à publicação de 2022 da ANAP, mais as despesas no mundo porcentagem do PIB 2020, mais informações recentes referem-se ao ano de 2019. Conforme a fonte da OCDE que foi usada pela ANAP. Então a gente tem 2 extremos aí. A gente tem uma coluna dos Estados Unidos na extrema esquerda e a gente tem uma coluna do Luxemburgo na extrema direita. Em roxo, a gente tem a porcentagem, a quantidade, né, a porcentagem do PIB, mas que em porcentagem que é relacionada a despesas com saúde pública em roxo. Em azul, a gente tem a porcentagem com despesa em saúde privada em cada país. Como a gente pode ver nos Estados Unidos, a gente tem um gasto, despesa com saúde pública e privada bastante alto. Se a gente somar ali, ela dá em torno aí de 15, 17%, né, de despesa no total como porcentagem
do PIB americano. Se a gente olhar no extremo direito, Luxemburgo ali tem em torno ali de 5, quase 6, 5,5% do PIB gastos em saúde no total, sendo a maior parte em público. Então, se a gente olhar esse gráfico, a gente vê que mesmo os Estados Unidos estando num dos extremos, sendo o país que mais gasta com saúde ao redor do mundo em porcentagem do PIB, a gente vê que a maior proporção vem de despesa pública em saúde, né? Segundo esse cálculo da OCDE. Vamos dar uma olhadinha então, como que estão os outros países, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Suécia, Noruega, vamos dar uma olhadinha. Bom, surgiu o gráfico aí, como a gente pode ver, os Estados Unidos realmente está na extrema esquerda, depois vem Reino Unido, Alemanha, Áustria, com gastos, Reino Unido de aí, 12%, quase 13% aí do PIB do Reino Unido em saúde, mas a gente também vê esse padrão, né, nos países, tanto na Alemanha, no Reino Unido, na Áustria, sempre a barrinha roxa de despesas com saúde pública sendo maior do que a privada. Então a gente pode ver que todas essas barrinhas, independente do país que a gente está vendo, a barrinha roxa da despesa pública é maior do que a despesa privada como porcentagem do PIB. E vamos ver como é que a gente tem o Brasil? O Brasil ali, ele não está naquela coluna, vamos colocar ele ali para ver se ele também mantém esse padrão de gastos. O Brasil é um pouquinho diferente. A gente tem, que se a gente somar aí, segundo esses dados que foram apresentados, o caso do Brasil, se a gente olhar então para a coluna que está o Brasil ali, a gente vai ver que a gente tem 3,92% do PIB com despesas de saúde pública e 5,35% com despesas de saúde privada. Então, no Brasil, as barrinhas se invertem. A barrinha verde com as despesas de saúde privadas são maior do que a despesa de saúde do setor público, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e em outros países do mundo, né? O Brasil foge a essa regra aqui, como a gente pode ver facilmente por esse gráfico. Isso é interessante, porque a gente acabou de ver que as empresas de plano de saúde estão ganhando terreno, que eles estão aumentando. Então existe uma tendência possível, ninguém sabe o que vai trazer o futuro, mas existe uma tendência possível de aumentar ainda mais os gastos com saúde privada, as despesas com saúde privada no Brasil. Se a gente olhar despesas com saúde no Brasil, então vamos olhar naquele gráfico do Brasil, como que ela é composta, né? Então, a estimativa de gasto privado, como a gente tinha visto lá, ó, a maior parte vem de gasto privado, 52,87% vem de gastos privados, né? Segundo esses dados aí, né? Então, é uma estimativa da ANAP com base nos dados da OCDE, STN e ANS, consultados em março de 2022, atualizados pelo IPCA para 2021. Então, a maior parte dos gastos, como a gente pode ver, são gastos privados. Então, no Brasil, gasta-se mais com saúde privada do que com gasto público. Então, a gente tem mais gastos privados do que gastos públicos em termos de despesas de saúde no Brasil. Se a gente der uma olhadinha lá no topo, no título, isso equivale aí, nesse ano de 2021 a 9,47% do PIB. Então, do PIB, 9,47% foi, em 2021, gastos com saúde, sendo a maior parte, 52,87%, com gastos privados, e a menor parte, 47,13%. Então, aí a gente tem nos gastos privados, gastos que são particulares, que são retirados do bolso, a pessoa tem esses gastos por ela mesma, e os gastos da saúde suplementar. E aqui entram os planos de saúde, né? Diretamente aqui as operadoras, os planos de saúde. E do gasto privado, do gasto público, a gente tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de como que ficam essa distribuição entre gastos, principalmente do lado esquerdo, né? Dos gastos privados, entre gastos particulares e saúde suplementar. Então, a gente tem que a maior parte dos gastos privados são, sim, com saúde suplementar, 32,04% do PIB. E a gente tem a distribuição dos gastos públicos do outro lado. E como a gente viu nessa reportagem, nesse artigo do Valor, existe uma tendência de esses gastos privados eles aumentarem. Isso que sugere, pelo menos, né? As operadoras de saúde estão ganhando terreno. Provavelmente
vai ocorrer um aumento de gastos privados em saúde. Isso é sustentável ou não? Um item muito importante que não está marcado aqui no gráfico é que em torno de 20% a 25% da população brasileira, que dão esses 50 milhões de pessoas, né, tem plano de saúde. Então, apesar de 50%, né, 52,84%, mais da metade das despesas em saúde serem privadas, essa despesa, né, mais da metade dos gastos de saúde no Brasil são privados, só que esse dinheiro não vai para todo mundo. Ele vai apenas para 49,9 milhões de pessoas. Esses gastos vão aí para cerca de 20 a 25% da população brasileira. Então existe uma inequidade em termos de gastos e despesas em saúde no Brasil, dada essa discrepância, né, entre os gastos privados e públicos e o fato de os gastos privados abarcarem apenas um percentual de 20 a 25% da população brasileira. Então, isso mostra um pouco de inequidade, mostra um pouco também sobre a evolução dos planos de operadores de saúde e mostra que a rentabilidade, né, o ROIC, pelo menos, né, medido nos últimos anos, ele não é um ROIC que tem sido de crescimento, mas sim de decrescimento. Isso é sustentável? Não sabemos se isso é sustentável. Existe uma grande dúvida, né, de se isso é ou não sustentável ao longo do tempo. E se não for sustentável, quais são as soluções? Bom, as soluções vamos antes de falar a solução, né? As soluções, a gente precisa entender qual que é o problema disso, né? Um dos problemas disso é que apesar da gente estar gastando bastante com saúde privada e esse gasto está aumentando, a gente não sabe e a gente não mede se esses gastos estão sendo bem feitos. Para a gente medir se esses gastos estão sendo bem feitos, a gente precisa medir os resultados de saúde. Será que os gastos privados estão gerando melhores resultados de saúde nos pacientes? Um conceito que quase todo mundo tem é que sim, porque se gasta muito dinheiro com pouca gente, né? Relativamente. Só que, na verdade, a gente não pode afirmar isso porque a gente não mede resultado em saúde hoje. Poucos planos de saúde, poucas operadoras, poucos hospitais, poucas clínicas medem resultados de saúde que importam para o paciente. E como isso não é medido, a gente não pode verificar realmente se existe o melhor resultado de saúde com aumento desses gastos na área de saúde privada. Isso é sustentável? Não sabemos se é sustentável, provavelmente não. Por quê? A gente tem um aumento dos planos de saúde, um aumento dos gastos, mas a rentabilidade dessas empresas, como medida pelo ROIC ali, talvez esteja diminuindo ao longo do tempo, não sabemos se isso vai continuar acontecendo, mas as margens de lucro estão ficando cada vez mais apertadas. Se a gente tem mais gente entrando, margem de lucro cada vez mais apertada, não necessariamente esse sistema ele é sustentável. Então, talvez o que esteja acontecendo é que se está oferecendo saúde no Brasil, principalmente no setor privado, que é o que a gente está vendo aqui na reportagem discutindo, por empresas que estão tendo suas margens espremidas e elas querem lucrar e, como consequência, talvez elas estejam oferecendo um cuidado que não esteja sendo mantido o padrão, não esteja oferecendo os melhores cuidados possíveis em termos do que a gente tem de evidência científica no mundo, que a gente tem evidência de melhor cuidado. Talvez algumas empresas estejam restringindo acesso, talvez algumas empresas estejam oferecendo serviços de saúde inadequados ou não oferecendo esses serviços de saúde. A gente consegue afirmar isso? Consegue falar se essas empresas estão sendo eficientes ou não? A gente não consegue, porque a gente não está medindo o resultado que mais importa, que é se os pacientes desses planos estão melhorando a sua saúde ao longo do tempo ou se estão ficando cada vez piores. Como a gente não mede resultado em saúde, via de regra, a gente não consegue afirmar se isso é bom ou ruim para os pacientes. Muito provavelmente existe uma restrição de acesso. Muito provavelmente os planos estão restringindo acesso a exames, consultas, cirurgias, porque as margens de lucros estão cada vez mais apertadas. Muito provavelmente é isso.
que está acontecendo e muito provavelmente os pacientes estão tendo malefícios disso, estão tendo uma piora da sua saúde. A gente pode afirmar isso categoricamente? Não, a menos que a gente comece a medir valor em saúde, a medir resultados de saúde que importa para o paciente. Se você quiser saber mais sobre a importância e como medir valor em saúde, considere que se inscrever no canal que a gente fala bastante sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, trazido algumas informações que talvez você não tinha. Um grande abraço e até mais.